A graça e paz, bem-vindos a mais um devocional. Mais um momento que a gente para ler a palavra do Senhor e refletir naquilo que Ele tem para as nossas vidas. Vamos começar com uma oração? Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua palavra, de ter esse momento contigo. Só para que seja especial, para que Teu Espírito Santo nos guie, para que nós possamos aprender, para que nós possamos cada dia mais dedicar um tempo para Ti. É isso que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E vamos para o texto de hoje, que começa lá em 2 Crônicas, capítulo 19. Vamos ler até o capítulo 20, verso 37. Nós continuamos lendo sobre os reis de Judá. Quando Josafá, rei de Judá, voltou em segurança a seu palácio em Jerusalém, lembrando que ele tinha ido até ver Acabe, rei de Israel, o vidente Jeú, filho de Hanani, saiu ao encontro dele. Por que o rei ajuda os perversos e ama os que odeiam o Senhor? Perguntou-lhe Jeú. Por causa disso o Senhor está muito irado com você, mas ainda há algo de bom em você, pois removeu os postes de Aserá de toda a terra e buscou a Deus de todo o coração. Josafá morava em Jerusalém, mas saía para visitar o povo de todo o território, desde Berseba até a região montanhosa de Efraim, a fim de animar todos a voltarem para o Senhor, o Deus de seus antepassados. Nomeou juízes na terra, em todas as cidades fortificadas, e lhes disse: sejam cuidadosos. Lembrem-se de que não estão julgando para agradar as pessoas, mas para agradar o Senhor. Ele estará com vocês sempre que derem um veredito. Temam o Senhor e julguem com integridade, pois o Senhor, nosso Deus, não tolera injustiça, nem parcialidade, nem suborno. Em Jerusalém, Josafá nomeou alguns levitas, sacerdotes e chefes de famílias de Israel para julgarem os casos que envolvessem a lei do Senhor e questões civis. Essas foram suas ordens para eles. Hajam sempre no temor do Senhor, com fidelidade e coração íntegro. Toda vez que chegar até vocês uma causa de seus compatriotas israelitas de outras cidades, seja de homicídio, seja de outra violação da lei, dos mandamentos, dos decretos ou dos estatutos de Deus, advirtam-nos para que eles não pequem contra o Senhor, a fim de que a ira dele não venha sobre vocês e sobre eles. Se agirem desse modo, estarão livres de culpa. Amarias, o sumo sacerdote, terá a última palavra nos casos relacionados ao Senhor. Zebadias, filho de Ismael, líder da tribo de Judá, terá a última palavra em todas as questões relativas ao reino. Os levitas o ajudarão nesses trabalhos. Sejam corajosos no cumprimento de seus deveres e que o Senhor esteja com aqueles que agirem corretamente. Depois disso, os exércitos dos Moabitas e dos Amonitas e alguns Meunitas declararam guerra a Josafá. Mensageiros informaram a Josafá: um exército enorme de Edom vem de além do Mar Morto contra o rei. Já está em Hazezon Tamar, isto é, em Gede. Josafá ficou amedrontado com essa notícia e pediu orientação ao Senhor. Ordenou um jejum em todo Judá e habitantes de todas as cidades de Judá vieram a Jerusalém para buscar a ajuda do Senhor. Josafá se pôs de pé diante da comunidade de Judá de Jerusalém, em frente ao pátio novo do templo do Senhor, e orou: ó Senhor, o Deus de nossos antepassados, somente Tu és o Deus que estás no céu. Tu governas todos os reinos da terra, és forte e poderoso e ninguém pode resistir a ti. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os habitantes dessa terra quando Israel, teu povo, chegou? Não deste essa terra para sempre aos descendentes de teu amigo Abraão? Teu povo se estabeleceu aqui e construiu este templo em honra ao teu nome. Disseram: se enfrentarmos alguma calamidade, como guerra, praga ou fome, nos colocaremos em tua presença diante deste templo onde teu nome é honrado. Clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirá e nos salvará. Agora, vê o que fazem os exércitos de Amon, Moabe e do Monte Seir. Tu não permitiste que nossos antepassados invadissem essas nações quando Israel saiu do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê como nos retribuem. Vieram nos expulsar de nossa terra, que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não os castigarás por isso? Não temos forças para lutar com esse exército imenso que está prestes a nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas esperamos o socorro que vem de ti. Aqueles estão desesperados, mas ainda confiam no Deus que pode fazer o impossível. Enquanto todos os homens de Judá estavam diante do Senhor com suas crianças de colo, suas esposas e seus filhos, o Espírito do Senhor veio sobre um homem ali no meio.
Seu nome era Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita descendente de Asaf. Ele disse: Escutem-me todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém, escute, rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenha medo. Não fiquem desanimados por causa desse exército imenso, pois a batalha não é sua, mas de Deus. Amanhã marchem contra eles, vocês os encontrarão vindo pela subida de Ziz, no fim do vale que abre para o deserto de Jeruel. Quando os encontrarem, porém, não terão que lutar. Tomem suas posições. Depois, fiquem parados e vejam o livramento do Senhor. Basicamente, o Senhor dizendo assim: olhem, vão lá, mas vão para ver o que eu farei, para que vocês vejam quão poderoso eu sou e que eu consigo livrar, mesmo quando vocês acham que tudo está perdido, mesmo quando vocês se veem fracos, eu sou a força que vocês precisam. Ele está com vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Não tenham medo nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, pois o Senhor está com vocês. Então o rei Josafá se prostrou com o rosto no chão e todo o povo de Judá e de Jerusalém fez o mesmo, em adoração ao Senhor. Em seguida, os levitas dos clãs de Coate e de Coré se levantaram para louvar em alta voz o Senhor, o Deus de Israel. Bem cedo, na manhã seguinte, o exército de Judá saiu para o deserto de Tecoa. No caminho, Josafá parou e disse: Escute-me, povo de Judá e de Jerusalém. Creiam no Senhor, seu Deus, e permanecerão firmes. Creiam em seus profetas e terão êxito. Depois de consultar o povo, o rei nomeou cantores para irem adiante do exército, cantando e louvando o Senhor por sua santa majestade. Cantavam assim: Deem graças ao Senhor, seu amor dura para sempre. No momento em que começaram a cantar e louvar, o Senhor trouxe confusão sobre os exércitos de Amon, Moabe e do Monte Seir, e eles começaram a lutar entre si. Os exércitos de Moabe e Amon se voltaram contra seus aliados do Monte Seir e mataram todos eles. Depois que haviam destruído o exército de Seir, começaram a atacar uns aos outros. Quando os homens de Judá chegaram ao local de onde se avista o deserto, viram apenas cadáveres no chão. Até onde se podia enxergar, não escapou nenhum só dos inimigos. O rei Josafá e seus homens saíram para recolher os despojos, encontraram grande quantidade de suprimentos, roupas e outros objetos de valor, mais do que eram capazes de carregar. Havia tantos despojos que levaram 3 dias para recolher tudo. No quarto dia, reuniram-se no vale de Beracá, que recebeu esse nome depois daquele dia, pois louvaram o Senhor ali. Por isso, até hoje, é chamado de Vale de Beracá. Então todos os soldados de Judá e de Jerusalém voltaram, com Josafá à frente, muito alegres, porque o Senhor lhes tinha dado vitória sobre seus inimigos. Entraram marchando em Jerusalém ao som de harpas, liras e trombetas e foram ao templo do Senhor. Quando todos os reinos vizinhos souberam que o próprio Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel, o temor de Deus veio sobre eles. E o reino de Josafá teve paz, pois seu Deus lhe deu descanso de todos os lados. Assim, Josafá reinou sobre a terra de Judá. Tinha 35 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 25 anos. Sua mãe se chamava Zuba e era filha de Sili. Josafá foi um bom rei que seguiu o exemplo de seu pai, Asa, e fez o que era certo aos olhos do Senhor. Contudo, não removeu todos os santuários idólatras, e o povo não se comprometeu a seguir o Deus de seus antepassados. Os demais acontecimentos do reinado de Josafá, do início ao fim, estão anotados nos registros de Jeú, filho de Hanani, e foram incluídos no livro dos reis de Israel. Algum tempo depois, Josafá, rei de Judá, fez um acordo com Acasias, rei de Israel, que era um homem muito perverso. Juntos construíram uma frota de navios mercantes no porto em Ezion-Geber. Então Eliezer, filho de Dodava, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: Porque você se aliou ao rei Acasias, o Senhor destruirá o que você construiu. Assim, as embarcações naufragaram e nunca chegaram a navegar. Romanos capítulo 10, verso 14. Vamos ler até o capítulo 11, verso 12. Mas como poderão invocá-lo se não creem nele? Como crerão nele se jamais tiveram ouvido a seu respeito?
E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? E como alguém falará se não for enviado? Por isso as Escrituras dizem como são belos os pés dos mensageiros que trazem boas novas. Nem todos, porém, aceitam as boas novas, pois o profeta Isaías disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Portanto, a fé vem pelo ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Mas eu pergunto, o povo de Israel ouviu de fato a mensagem? Sim, eles ouviram. Sua mensagem chegou a toda a terra e suas palavras alcançaram os confins do mundo. Volto a perguntar, será que o povo de Israel entendeu? Sim, eles entenderam, pois já no tempo de Moisés Deus disse: provocarei seu ciúme por meio de um povo que nem sequer é nação. Provocarei sua ira por meio de gentios insensatos. E mais tarde, Isaías se pronunciou com ousadia: fui encontrado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. A respeito de Israel, porém, diz: o dia todo abri meus braços para eles, mas foram desobedientes e rebeldes. Então pergunto: Deus rejeitou seu povo, a nação de Israel? Claro que não. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão e membro da tribo de Benjamim. Não, Deus não rejeitou seu povo, que conheceu de antemão. Vocês sabem o que as Escrituras dizem a esse respeito? O profeta Elias se queixou a Deus sobre o povo de Israel, dizendo: Senhor, eles mataram teus profetas e derrubaram teus altares. Sou o único que restou e agora também procuram me matar. E vocês lembram da resposta de Deus? Ele disse: ainda tenho outros 7.000 que jamais se prostraram diante de Baal. O mesmo acontece hoje, pois uns poucos do povo de Israel permaneceram fiéis, escolhidos pela graça de Deus. E, se a escolha se dá pela graça de Deus, então não se baseia nas obras deles, pois nesse caso a graça deixaria de ser o que verdadeiramente é, ou seja, gratuita e imerecida. Portanto, a situação é essa. A maioria do povo de Israel não encontrou o que tanto buscava, mas uns poucos, aqueles que Deus havia escolhido, o encontraram, enquanto o coração dos demais foi endurecido. Como dizem as Escrituras, Deus os fez cair em sono profundo, até hoje fechou-lhe os olhos para que não vejam e tapou-lhe os ouvidos para que não ouçam. Da mesma forma, Davi disse que sua mesa farta se transforme em laço, em armadilhas que o faça pensar que tudo vai bem, que seus privilégios os façam tropeçar e que recebam o que merecem, que seus olhos se escureçam para que não vejam e que suas costas fiquem encurvadas para sempre. Acaso o povo de Deus tropeçou e caiu sem possibilidade de se levantar? Claro que não. Foram desobedientes e por isso Deus tornou a salvação acessível aos gentios, para que seu próprio povo sentisse ciúmes. Se os gentios foram enriquecidos porque os israelitas fracassaram ao rejeitar a salvação que Deus lhes oferece, imaginem como será maior a bênção para o mundo quando Israel for plenamente restaurada. Salmos 21, do 1 até o 13. Ao regente do coral, Salmo de Davi. Em tua força, Senhor, o rei se alegra. Grita de alegria porque lhes dás vitória. Concedeste o desejo de seu coração e não negaste nada do que ele pediu. Tu o recebeste com riqueza de bênçãos. Puseste em sua cabeça uma coroa de ouro puro. Ele pediu que lhe preservasses a vida, e tu atendeste a seu pedido. Seus dias se estendem para sempre. Tua vitória lhe dá grande honra, e tu o cobriste de esplendor e majestade. A ele deste bênçãos eternas e a alegria de tua presença, pois o rei confia no Senhor. O amor do Altíssimo não permitirá que ele se abale. Tu alcançarás todos os teus inimigos, tua forte mão direita apanhará todos que te odeiam. Quando te manifestares, tu os lançarás numa fornalha ardente, em sua ira o Senhor os consumirá. Sim, o fogo os devorará. Eliminarás da face da terra seus filhos, jamais terão descendentes. Embora conspirem contra ti, suas tramas perversas não terão sucesso, pois darão meia volta e fugirão, quando virem tuas flechas apontadas para eles. Levanta-te, ó Senhor, em teu poder, com música e cântico celebraremos tua força. Por fim, Provérbios 24, até o 6. Quem tem preguiça de arar a terra na época certa não terá comida no tempo da colheita. Os bons conselhos ficam no fundo do coração, mas a pessoa sensata os traz à tona. Muitos se dizem amigos leais,
mas quem pode encontrar alguém realmente confiável? Essas foram as palavras de hoje. Espero que você possa meditar nelas, para que você possa continuar pensando naquilo que o Senhor tem para a sua vida. Vamos terminar com uma oração? Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de estar contigo, de meditar na sua palavra. Que esse momento não termine aqui, mas que nós continuemos pensando naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, para que nosso coração se encha com o teu Espírito, para que o Espírito Santo nos guie através do dia, para que nós possamos continuar meditando naquilo que o Senhor nos deu. Senhor, abençoa para que nós possamos trabalhar, estudar, para que nós possamos fazer os nossos afazeres guiados, protegidos e guardados pela Tua presença, pela Tua forte mão, para que tudo que nós fizermos, Senhor, dê certo, para que prospere, para que o Senhor seja o nosso guia, Senhor. Abençoa aqueles que estão doentes, enfermos, para que possam ter a restauração, para que eles possam ser curados, seja onde eles estiverem, nos hospitais, em suas casas, para que o Senhor use, Senhor, tanto a sua mão sobrenatural, para que milagres aconteçam na vida das pessoas que estão, Senhor, passando por esses momentos de dor, por esses momentos de enfermidade. Assim como também utilize, Senhor, os meios naturais que o Senhor deixou para nós, os médicos, os enfermeiros, para que o Senhor use os remédios que o Senhor deixou para nós aqui na terra. Senhor, continua nos abençoando, nos dando o pão nosso de cada dia, para que nós possamos continuar sendo abençoados por Ti. Senhor, abençoa para que nós possamos lutar contra os nossos pecados, para que nós possamos ser fiéis a Ti. Senhor, nos dê forças para continuar caminhando em direção a Jerusalém. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que tudo que você fizer prospere. Não esquece de fazer tudo para a glória do Senhor. Fique com Deus e até amanhã para mais um devocional.